Nós vamos ver a semana 3. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vou ler o contexto de 1 Coríntios capítulo 1, do 4 ao 9. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 2, versículos de 7, capítulo 2, versículos de 7 ao 10. Vamos falar dos 6 ao 10. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Maravilha! Esses versículos são tremendos. Graças ao Senhor por 1 Coríntios. Mas antes de entrar em 1 Coríntios, o Senhor foi muito misericordioso para conosco. Ele nos abriu o livro de Romanos. Até estava considerando, se 1 Coríntios tivesse vindo na frente de Romanos, nós iríamos ver muitos problemas, muitas situações, e não saberíamos como agir nessas situações e nesses problemas. Mas aleluia por Romanos. Romanos nos apresenta uma pessoa maravilhosa, que é a solução para todos os problemas. E o Espírito, na verdade, ele foi muito sábio quando introduziu-nos primeiro o livro de Romanos. Romanos mostra uma pessoa maravilhosa, um Jesus crucificado, que veio, se tornou um homem para ser o nosso Salvador, o nosso libertador, e hoje nós estamos vivendo a vida da igreja. E por meio desse viver, Deus está alcançando aquilo que está no seu coração. Deus não somente quer que nós sejamos salvos, mas que nós, entremesclados uns com os outros, cheguemos ao pleno conhecimento de Deus, que é Cristo. Por isso que o Senhor é misericordioso, está vendo? Porque quando nós entramos em 1 Coríntios, nós vimos tantos problemas, tantas dificuldades, mas aleluia por Romanos. O Senhor é misericordioso. E hoje estamos vivendo a vida da igreja e passando por um processo. Eu e você estamos vivendo a vida da igreja hoje e estamos num processo de transformação. Agora cabe a cada um de nós estarmos abertos a essa transformação, é ou não é? Para uns, a transformação vai ocorrer de uma maneira suave, mas para outros vai haver dificuldades, para outros vai haver lágrimas, mas todos nós estamos num processo. É isso que é maravilhoso.
E o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe a medida do que nós podemos suportar. É isso que me impressiona muito, irmão. O Senhor, Ele sabe a medida. Nada que vem a nós é para nos destruir. A palavra está sendo palavra. O que o Senhor quer de nós? Que nós tomemos a palavra e a pratiquemos. É ou não é? Para que nós possamos entrar nesse processo, viver esse processo, primeiro a palavra tem que entrar. E aí no nosso viver cotidiano, na nossa vida diária, essa palavra é sendo aplicada no nosso viver. E por meio dessa palavra nós vamos sendo transformados. Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então hoje nós estamos nesse processo. Nós que estávamos longe, fomos aproximados por meio de Jesus, enviado pelo Pai, para nos aproximar dele. Fomos nós que fomos até o Senhor, mas o Filho nos aproximou do Pai. Aleluia! Senhor Jesus. E por meio desse aproximar, a vida divina entrou em nós, e pelo fato dela estar em nós nesse processo de santificação. Por que é santificação? Porque em nós há uma vida santa, e o intuito dessa vida é santificar todo o nosso ser. Está vendo, irmãos? Há uma vida santa em nós. Aleluia! Renovar nossa mente, nos transformar, conformar, e o ponto máximo de todo esse processo é a glorificação. Amém. Aleluia! Isso é maravilhoso. Talvez você e eu, no nosso viver diário, na nossa vida cotidiana, achemos que isso não está acontecendo. Isso pode ocorrer conosco. Às vezes determinados hábitos, às vezes determinadas palavras você ainda fala, você ainda tem certas atitudes, e aí você pode pensar, eu leio a Bíblia, eu leio o alimento diário, eu leio o jornal, ouço as mensagens, estou nas reuniões, mas parece que não está acontecendo nada. Mas não é assim. Esse processo não é um processo da noite para o dia. É um tempo que o Senhor está gastando na nossa vida para nos transformar. É degrau por degrau, irmãos. Não é salvo hoje e transformado amanhã. Deus sabe disso. Agora, abrir o coração e permitir Deus trabalhar a sua vida, essa vida divina em nós. Se nós temos esse coração e damos essa permissão ao Senhor, nós vamos prosseguir com o Senhor e vamos ser transformados. Isso vai ocorrer, irmãos. Queira eu ou não, isso vai ocorrer na minha vida. Eu vou ser transformado. Ou seja, o Senhor não vai desistir de nenhum de nós. Essa é a minha e a sua salvação. O Senhor não vai desistir de nós. Por isso nós precisamos aplicar a fé, está vendo? Precisamos aplicar a fé. Abraão, ele teve a promessa, mas depois, quando ele estava com 90 e tantos anos, é que ele aplicou a fé. Ele teve a promessa, mas o período que ele ficou longe do Senhor, o Senhor não desistiu dele. Mas depois de um certo tempo, o Senhor foi até Abraão, e ali naquela situação dele com o filho, quando o Senhor pediu que ele tinha mais de valor sobre a terra, ele aplicou a fé. Ou seja, a vida de Abraão estava madura. Ele percebeu que tudo era o Senhor, que ele dependia totalmente do Senhor. Então hoje nós estamos nesse processo. O que nós precisamos fazer? Qual que é a nossa atitude? Nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que essa vida trabalhe em nós. Não sermos resistentes, não sermos aqueles que lutam com o Senhor.
É ou não é? Não sermos aqueles que lutam com o Senhor, mas permitir que o Senhor trabalhe essa vida que está dentro. Ela já está dentro. Nada pode tirá-la, irmão. Nenhuma circunstância alheia, quer seja enfermidade, situações externas, situações internas, nada pode tirar essa vida de dentro. Nada pode. Nada pode tirar a vida que está dentro. Às vezes, por um tempo, na experiência de alguns irmãos, essa vida ela vai estar lá. Às vezes ele vai estar vivendo a vida dele, andando por um outro caminho, mas a vida está lá dentro. Um dia essa vida vai manifestar. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai sentir saudade. E aí ele vai querer voltar ao lugar. Só que tem uma diferença. Quando ele voltar, vai iniciar-se um processo da transformação. Vai demorar mais tempo do que aquele que está seguindo o caminho, do que aquele que permaneceu, do que aquele que perseverou, está vendo? Por isso que nós não podemos abrir mão. Não importa a circunstância que nós vivemos hoje. Tudo aí está um caos, irmão. Mas a igreja é a lâmpada de Deus nessa era. Então nós precisamos estar aonde? Na igreja. Aleluia! Por isso que o Senhor nos abriu Romanos. E o intuito de Deus para nós hoje, nesse viver, não só nos transformar, mas nos fazer filhos herdeiros. Essa é a intenção de Deus, irmão. Ele quer que nós cresçamos, cheguemos à maturidade para herdar tudo que Ele tem, tudo que Ele é. Eu creio que na verdade não é tudo que Ele tem, mas tudo que Deus é. É isso que Ele quer. É melhor, é ou não é? Herdar o próprio Deus. Já pensou? Você vai herdar o próprio Deus. Você vai crescer de tal maneira que a sua parte da herança é o próprio Deus. Você vai poder desfrutar da pessoa dele, invocá-lo mais. Então nós estamos nesse processo. Por isso nós precisamos buscar o crescimento de vida. Nós precisamos abrir o nosso coração e buscar esse crescimento de vida. Aqui em Romanos 8,17, Paulo fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então o princípio é o que? Permanecer. É ou não é? Vivendo a vida da igreja do que sofrer no mundo. Davi uma vez falou sobre isso. Ele preferia 1000 vezes cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens. Os homens são impiedosos. O Senhor é misericordioso, está vendo? Então é preferível você sofrer aonde? Vivendo a vida da igreja, irmão. Tribulações, tantas questões que se levantam, mas nós precisamos estar nesse viver. Deus quer que nós cresçamos, mas às vezes estamos preocupados com nós mesmos. Estamos presos em nosso mundinho. Às vezes nós criamos um mundinho para nós e ficamos presos nele, não abrimos mão daquela situação, daquela realidade que nós vivemos. Mas aleluia, Deus não desiste de nós. Apesar de eu e você estarmos vivendo a vida da igreja e às vezes ainda estarmos presos em alguma coisa, Deus, Ele não desiste. Ele vai o quê? Ele vai promover situações, não é lá fora, não é dentro, para que eu e você sejamos transformados, para que nós saiamos para fora. Ele quer que nós saiamos, não é permanecer naquela situação. Senhor Jesus, por isso que nós precisamos anelar o crescimento de vida. E a melhor maneira para nós crescermos em vida é servir na igreja. Você quer crescer em vida? Sirva na igreja. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição,
porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Nós somos chamados à salvação. Mas nós não podemos ficar satisfeitos só com o chamamento. Nós precisamos buscar avançar. O Senhor está avançando. Nós somos chamados. Nós precisamos buscar avançar com o Senhor. Não estacionar. Não sermos aqueles irmãos que vêm para as reuniões. É bom estar nas reuniões. Mas nós precisamos avançar. Precisamos funcionar. Precisamos frutificar. Precisamos crescer em vida. Nós precisamos disso. Não é esperar um pelo outro, mas eu preciso avançar junto com os irmãos. Um encorajar mútuo para crescer em vida, para herdar, irmãos. Para herdar, o Senhor quer nos fazer herdeiros. Aleluia! Senhor Jesus. E esse é o ambiente qual nós estamos vivendo hoje. A vida da igreja é esse ambiente que a nossa salvação vai ser desenvolvida e nós vamos atingir a maturidade. Não é lá fora, é o ambiente, é o viver da igreja. Esse viver te acompanha no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua casa, aonde você for, esse viver, ele te acompanha. E aí nesse lugar onde é que você estiver, você vai aplicá-lo na sua vida. E aí você vai o quê? Crescer em vida, você vai amadurecer. Ou seja, o Senhor vai aproveitar situações para que você amadureça, para que você possa crescer um pouco mais. Por isso nós precisamos permanecer, irmãos. Nenhum de nós pode abrir mão da igreja. Nenhum de nós pode abrir mão da igreja. Não abra mão da igreja. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Precisamos almejar ser os escolhidos de Deus, escolhidos para reinar. Isso é tremendo, irmãos. Então nós precisamos estar o quê? Encorajados e estar envolvidos. Aqui em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 4 a 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós estamos vivendo a vida da igreja, estamos no corpo, mas nem todos têm a mesma função. Mas nós precisamos aplicar aquilo que o Senhor nos deu. Amém. Nós não podemos pegar o nosso talento e enterrar ele. Não pode. Não pode. Se nós somos membros uns dos outros, nós precisamos nos encorajar mutuamente para exercer o nosso dom. Exercer o dom. Para quê? Para nós crescermos em vida. É ou não é? Muitos de nós, muitos membros têm talentos, é ou não é? Nós precisamos aproveitar isso, irmão. Aplicar onde? Na igreja. Para servir um ao outro. Servir mutuamente. Senhor Jesus, é isso que o Senhor requer de nós. É isso que Ele requer de nós. Se nós estamos vivendo a vida da igreja, nós precisamos aplicar a nossa vida nesse viver. Está vendo? Se eu aplico a minha vida nesse viver, aí tem como Deus expandir. Aí tem como Deus alcançar muitas pessoas em Ribeirão das Neves. Não é somente por um ou dois, mas se todos nós, se cada um de nós aplicarmos esse viver, essa vida que está dentro, aplicarmos no nosso viver diário e agirmos, ou seja, multiplicar o nosso talento, exercer o nosso dom, se todos nós tivermos esse empenho, tem como o Senhor avançar, tem como nós crescermos em vida. Não pode ser as circunstâncias exteriores e interiores que vão ser empecilho para nós crescermos em vida. Não pode.
Não pode ser as circunstâncias que vão impedir-nos de avançar com o Senhor. As provas virão, ou não? Virão. Mas elas não podem ser o motivo de eu parar de reunir, de eu não estar nas reuniões, de eu não estar na comunhão com os irmãos, de eu não ler a Bíblia, não ler o alimento diário, não ter assinatura do alimento diário, não ir à conferência. Nada, irmãos, pode ser motivo para que eu estacione. O Senhor quer que eu avance, é ou não é? Então, para avançar, eu preciso me dispor. Senhor Jesus, aleluia! Então, nós não podemos exigir do próximo, está vendo? Eu não posso exigir da irmã, não é exigir dela. Eu preciso avançar, eu preciso encorajá-la. O encorajar é mútuo, não é exigir um do outro. Nós não podemos exigir dos irmãos, mas eu preciso avançar, preciso encorajar, eu preciso participar, eu preciso querer viver a vida da igreja. Está vendo? Depende muito de nós, irmãos. Depende muito de nós. Aleluia! Senhor Jesus, e se nós temos isso, esse encorajamento mútuo, nós não vamos disputar, nós não vamos voltar para as picuinhas, é ou não é? As coisinhas que se levantam. Isso aí, irmãos, se nós tivermos, por isso que nós precisamos estar enganjados. A palavra que nós estamos ouvindo hoje é para que haja um engajamento mútuo. Eu preciso me colocar. Quando você passa na universidade, você dedica 100% da sua capacidade lá, é ou não é? Mas e a igreja? A igreja está acima da universidade, ela é mais elevada, ela é mais elevada do que o meu trabalho, é ou não é? A igreja, nós precisamos entrar de cabeça, nós não podemos ter medo, não podemos ter receio, tem que entrar de cabeça. É igual no casamento. Se você não entra de cabeça no casamento, o que acontece com ele? Com pouco tempo ele acaba. Você tem que entrar dentro dele, não pode ficar para o lado de fora. Você precisa entrar dentro dele, você precisa entrar e vivê-lo. A igreja é a mesma coisa, você tem que entrar e viver a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, graças a Deus por isso. Aleluia! Aqui em 1 Coríntios 12, 25, fala assim, 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Está vendo? Cooperação mútua. A igreja é assim, a igreja é um encorajamento mútuo. Se tirar todos os irmãos, não tem igreja. Para que a expressão de Cristo possa avançar em toda a terra, precisa dos membros. Cristo é o cabeça do corpo e nós somos os membros. A cabeça não vive sem o corpo, e nem o corpo sem a cabeça, está vendo? É uma ajuda mútua. Cristo ajudando o corpo e o corpo ajudando Cristo, está vendo? Não, nenhum dos dois faz nada sozinho. Está vendo como é que Deus é precioso? Nenhum dos dois faz nada sozinho. Então nós precisamos desse viver mútuo, do cooperar mútuo, cooperando uns com os outros. Aí vem o que? A ajuda que nós precisamos para crescer em vida. Às vezes em situações possamos voltar o nosso coração ao Senhor. Qual que era a situação da igreja em Corinto? Aí quando Paulo escreveu 1 Coríntios, aí ele mostrou para nós o pano de fundo. Está vendo? O pano de fundo de Coríntios era o que? Uma sociedade envolvida em muitas questões. Os irmãos estavam lá, a igreja estava lá. Então era uma sociedade, uma cultura que era voltada para tudo, tinha liberdade em tudo. Eles tinham liberdade em todas as coisas. E isso em
entrou dentro da igreja. Está vendo como que o Senhor nos preparou antes? Falando de Romanos. Aí Paulo mostrou para eles que a dificuldade, os problemas que eles estavam vivendo, o que poderia solucionar para eles os problemas, era Cristo. Mas Paulo já havia falado isso para eles. Paulo já havia mostrado para eles que a solução de tudo era Cristo. Mas eles estavam preocupados com o quê? Com a cultura, com as questões. Paulo nos falou de uma praça, né, que chamava Ágora, onde eles iam para lá para quê? Para debater, falar muitas coisas, filosofar, né? Certamente muitos irmãos aproveitavam a reunião para filosofar. Hoje nós temos a palavra profética, irmão. Olha que maravilha! Deus é bom demais, está vendo? Nos mostrou uma situação tão assim decadente, que foi a situação dos irmãos em Corinto, para hoje nos falar, nos mostrar que o que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar o nosso coração para o que o Senhor está falando. A boca é uma, não é duas. A boca é uma só, irmão, não é duas. O que preciso fazer? Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ser obediente à palavra que está chegando. E ter um coração simples de praticar, de viver essa palavra. Se nós fizermos isso, nós vamos evitar ser salvos e cair na situação da igreja em Corinto. E aí o que vai ocorrer no nosso meio? Vai acontecer o quê? Nós vamos crescer em vida. Eles tinham as preferências, tantos deuses, né? Tinha lá até um Deus sem nome. E aí Paulo aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho para eles. Falou desse Deus maravilhoso. Aí no alimento diário até o irmão fala que poderia ter sido uma situação lá de Nimrod. O que Nimrod fez? A intenção dele era tirar o nome de Deus da terra, acabar com tudo, para que o homem se esquecesse de Deus. E certamente isso entrou na cultura grega. Certamente isso aí entrou na cultura grega, entrou para dentro deles. E para eles não acharem que podia estar faltando algum Deus, eles fizeram um lá e não colocou nome. Está vendo? Mas aleluia! Senhor Jesus, nós estamos vivendo a vida da igreja. O Senhor é maravilhoso, por isso nós precisamos aproveitar as oportunidades de estarmos nas reuniões, ouvir a palavra, os irmãos que foram à conferência, palavra elevadíssima. Deus está falando. Deus está falando. Precisamos ficar alegres, irmãos. E nessa era Deus está falando na igreja uma palavra rica. Está falando para nós sermos salvos e libertos de tudo que é o mundo. Não só sermos salvos e libertos de tudo que é o mundo, e também não permitir que essas coisas entrem na igreja, está vendo? Isso é um abrir dos olhos, para que nós possamos ter um viver de reino, para reinar com Cristo. Senhor Jesus. Se nós ganhamos isso para dentro de nós e vivemos isso, nós vamos reinar com o Senhor. Amém. Nós vamos ser salvos das questões do mundo, amém, do que acontece no mundo. Amém. Senhor Jesus, amém, aleluia. Nós somos chamados por Deus. Eu e você fomos chamados. Precisamos estar sempre lembrando disso. Não foi só porque alguém pregou o Evangelho. O Evangelho é o chamamento de Deus para todo aquele que um dia vai crer. Deus chama por meio do Evangelho. E quando Ele chama por meio do Evangelho, nós ouvimos o Evangelho e a vida de Deus entra para dentro de nós, acabou, irmão. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não sou dono mais dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Não sou mais não, hein? Nós fomos chamados. Deus nos chamou por meio do Evangelho. Para quê? Para nós termos comunhão com Jesus Cristo. Está vendo? A partir do momento que eu vou à comunhão com Jesus Cristo, nós somos ligados a Deus. Senhor Jesus, aleluia!
Para que tudo isso? Para que eu e você participemos de todas as riquezas de Deus. E qual a maior riqueza de Deus para nós hoje? Palavra. A palavra hoje, irmãos, traz tudo que Deus tem, tudo que Deus é para dentro de nós. Está vendo? A palavra é o próprio Deus, velho, que se tornou homem maravilhoso, se tornou um homem maravilhoso, e esse homem, ele passou por tudo por nós, irmão, para que nós hoje possamos ter um viver de invocar, de ler a Bíblia, um viver maravilhoso. É ou não é? A vida da igreja não é maravilhosa? É maravilhosa, irmãos. Quando nós temos as nossas dificuldades, nós temos a quem recorrer, é ou não é? E sabemos qual que é a solução para os nossos problemas. Os irmãos em Corinto, eles ficavam atônitos, buscando coisas para resolver as situações deles, e estava na frente deles, era tão simples, bastava eles invocar o nome do Senhor, para resolver todas as dificuldades deles. Nós não podemos permitir que isso saia dessa esfera na qual nós vivemos, essa esfera celestial. Estamos na terra, mas os nossos olhos estão no céu. Nós não estamos, nós pisamos aqui, mas todo o nosso ser tem que estar na esfera celestial, em Cristo, aleluia, aguardando a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos aproveitar as circunstâncias, tudo aquilo que chega até nós, todas as circunstâncias, para quê? Para nós aprendermos lições. Essas lições é o aplicar da palavra na nossa vida. Quanto mais nós aplicamos essas lições, mais nós amadurecemos. Mais nós amadurecemos. É ou não é? Como que um pai e uma mãe amadurecem? A partir do momento que eles vão aprendendo, no viver matrimonial ali da família, eles vão aprendendo lições, um com o outro, com os filhos, com as pessoas de fora, eles vão amadurecendo, vão crescendo, assim somos nós, irmãos. Estamos vivendo a vida da igreja e vão vindo as lições do dia a dia, na nossa mente, na nossa alma, ao derredor, junto com os irmãos, no trabalho, aonde nós estivermos, vão vindo lições para nós aprendermos e amadurecermos. Senhor Jesus, e tudo isso com vista à edificação da igreja. A igreja vai ser edificada, porque o desejo de Deus o que é ter? Qual que é o desejo que está no coração de Deus? É ter um povo de sua propriedade exclusiva, totalmente para Ele, voltada para Ele. Assim como Ele escolheu a nação de Israel, hoje Ele quer o quê? Uma igreja edificada, um povo que seja de total exclusividade sua. E nós estamos nesse processo. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nós lemos: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A vida da igreja é o lugar onde ouvimos a voz do Senhor e nossa mentalidade é transformada. Aqui temos tudo para mudar a nossa cultura. Na igreja você e eu temos tudo para mudar a nossa cultura, irmão. Invocamos o nome do Senhor, lemos a Bíblia, o alimento diário, o jornal Árvore da Vida, ouvimos a palavra profética que nos dá direção do Espírito, participamos das conferências riquíssimas, são riquíssimas. Nossas reuniões são cheias de alegria e graça. São ou não são? São, irmãos. Portanto, o que nós precisamos fazer? O que eu e você precisamos fazer nessa era? Nos consagrar ao Senhor. Consagre um tempo. Consagre 1 hora, 2 horas, é ou não é? Meio-dia, consagre um tempo ao Senhor, consagre um tempo, aí o Senhor vai te mostrar o que você tem que fazer. Sabia disso?
Se você se colocar diante do Senhor, abrir o seu coração e orar ao Senhor, Ele vai te falar, faz isso. Ué, é verdade, irmão. Quando você abre o seu coração e se coloca, e se consagra, o Senhor vai te mostrar o que você tem que fazer. Está vendo? Por isso nós precisamos abrir o nosso coração. E esse é o caminho. O viver da igreja é o caminho para sermos frutíferos e prósperos e úteis a Ele. Nesse mover hoje. Não é amanhã não, é hoje. No mover de Deus, hoje. Agora uma coisa que nós precisamos ficar atentos. Ficar com os ouvidos atentíssimos. Aquilo que o Valmir falou para nós, irmãos. Esse mover, esse avanço, ele está rapidíssimo. É sério. Os tempos estão breves. O avanço está rápido. Então o que nós precisamos fazer? Entrar dentro dele. Não vamos olhar para nós mesmos. Vamos entrar, cair dentro do rio. Pula no rio e esquece. Você sabe ou não nadar? O Senhor te ajuda. Jesus é o Senhor.